Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Estamos aqui mais uma vez para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, bom dia para você, meu amigo, minha amiga, encarnados e desencarnados. Estamos aqui para mais um ensinamento do Cristo. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual presente, por mais esta oportunidade. Mais uma semana começando. Nem todos os dias são fáceis, mas entregá-los a Deus todas as manhãs nos fazem ter a certeza de que Ele está no controle de tudo. Então, vamos ter fé, que o dia de hoje seja muito, muito abençoado por Deus, que os nossos anjos guardiões estejam aqui nos intuindo, para que a gente possa fazer sempre o nosso melhor. Vamos acreditar nisso. Ouvindo esta melodia, vamos procurar uma posição agradável, relaxar o nosso corpo físico, inspirando e respirando profundamente. Inspira, prende um pouco o ar e respira. Vai relaxando o corpo, a mente, esquecendo um pouco os problemas lá fora, se conectando com Deus, com toda a espiritualidade que se faz presente, visualizando a imagem do Cristo, uma luz que te envolve neste momento, e vai relaxando, inspirando e respirando profundamente. Vamos começar a conversar com Ele. A primeira mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é de número 123. Ela diz o seguinte: preocupando-se consigo, achando os outros ruins, a situação difícil e a vida chata, a consequência natural é ter o olhar tenso, a testa sombria, o sorriso seco, a cara feroz, até mesmo sem se aperceber do mau humor. Se estiver nessa situação e quiser modificar-se, adote o amor, o otimismo, abra os pulmões e respire o ar da alegria, descontraindo-se. Reconheça-se maravilhoso, com força para anular a tristeza, renovar-se, construir o progresso e chegar à felicidade. A vida não deve ser mal vivida, desprezada e humilhada. Valorize-a. A sua cara é o que você sente por dentro. Que linda mensagem. É isso aí, meus amigos. Vamos nos reconhecer. Vamos fazer com que a nossa cara mostre sempre para as pessoas aquilo que de melhor nós temos. Vamos ser felizes hoje e sempre. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 19. A fé que transporta montanhas. Item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. É uma mensagem, uma psicografia
do espírito José, um espírito protetor. Lá do ano de 1862, ele deixou na cidade de Bordeaux, na França. José disse o seguinte: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar sempre atenta para que essas virtudes se desenvolvam. A esperança e a caridade são as consequências da fé. Essas três virtudes formam um trio inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois se não há fé, que esperança ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que amor se pode ter? E que amor será esse? A fé é a divina inspiração de Deus, que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se a base de sua renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte e durável, pois se alguma dúvida abalar esse alicerce, o que será do edifício construído sobre ele? Construam esse edifício sobre fundações sólidas e que a fé de vocês seja mais forte que a zombaria dos incrédulos. Pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é atraente, contagiante e envolve até mesmo aqueles que não a possuem, como também aqueles que não fazem questão de possuí-la. A fé sincera encontra as palavras certas para tocar a alma, enquanto que a fé aparente, apesar de usar palavras harmoniosas, deixa aqueles que as escutam frios e indiferentes. Preguem através do exemplo, para transmitir aos homens a fé que possuem. Preguem pelo exemplo das boas obras, para que eles vejam o mérito da fé. Preguem através da esperança inabalável, para que os homens percebam a confiança que fortifica e ainda estimular a enfrentar as contrariedades da vida. Tenham, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza, da sua bondade, de sua pureza e da sua racionalidade. Não aceitem a fé sem comprovação, pois ela é filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditam nelas. Sigam os nossos conselhos, mas sejam conscientes dos objetivos que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem, sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. José, o espírito protetor, Bordeaux, 1863. Que assim seja. Pois é, meus amigos, mais uma mensagem para nos tocar a alma, para nos fazer acordar. Então, todos nós temos fé. Não existe aquele que não tenha um pouquinho de fé. Tem fé em algo, tem fé em alguém, mas todos têm.
No dicionário, fé significa confiança, confidência e segurança. Já na religião, a fé, ela é a primeira das 3 virtudes que nos conduz a Deus. Quais são essas virtudes? A fé, a esperança e a caridade. É o nosso item de hoje. A fé, mãe da esperança e da caridade. Então, a fé significa a primeira dessas 3 virtudes, né? Então, ter fé em Deus é acreditar que Ele existe. Mas nós precisamos, meus amigos, ter essa fé divina dentro de nós. Como disse nosso amigo José, aqui no item, né? O Espírito Protetor, ele diz que a fé é a mãe de todas as virtudes. Então, sem a fé, como podemos ter esperança? Como é que a gente vai acreditar que a gente vai conseguir algo? Quando confiamos em nossa capacidade, nós temos fé em nós mesmos. Mas precisamos ter uma fé raciocinada, no crivo da razão. Nós não podemos ter uma crença baseada no fanatismo, como atualmente está existindo por aí. Não podemos ter uma fé cega, porque ela não é questionada. A fé cega do fanatismo, ela é apenas guiada. E muitos vão atrás, não sabem nem o que estão fazendo. Às vezes vão pelas palavras bonitas de quem está ali falando. São os falsos profetas. E isso, meus amigos, isso nos prejudica muito. Por isso, e nosso amigo aqui diz que a gente precisa ter uma fé, né, raciocinada. Nós precisamos ter uma fé com bases sólidas, baseadas em fatos, em testemunhos. Mas também nós precisamos cultivar dentro de nós outras virtudes, que são as verdadeiras propriedades que nós temos. Propriedades essas que nós iremos levar quando partirmos, porque todos sabemos, nós não somos donos de nada, nem o nosso próprio corpo físico é nosso. Ele vai ficar. Nós somos donos das nossas qualidades morais. Então nós precisamos cultivar essas verdadeiras propriedades, né, que dinheiro não compra. E quais são elas? A humildade, a paciência, a benevolência, a bondade, a mansidão, a sinceridade, a responsabilidade que nós temos que ter com tudo, principalmente com as coisas de Deus, a pontualidade, a disciplina. São essas as virtudes e as propriedades que nós vamos colocar dentro da nossa mala quando partirmos daqui. São as nossas qualidades morais. Então nós precisamos ter fé em Deus que nós vamos conseguir tudo isso. Basta fazermos boas escolhas, praticar sempre o bem. Jesus disse que através da fé nós podemos transportar montanhas. Essas montanhas são montanhas físicas. A gente vai lá e passeia? Não. Essas montanhas que Jesus está falando são os nossos problemas. Aqueles que às vezes a gente fica desesperado quando a gente está passando por um problema, seja ele emocional, espiritual. Desculpa.
São essas montanhas que a gente pode transportar daqui para ali. E tudo isso através da nossa fé. Então vamos acreditar e ter fé, uma fé raciocinada, que tudo vai dar certo. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê força, coragem, mais fé, para que a gente possa vencer e transportar essas montanhas nossas, que todos os dias elas aparecem na nossa frente. A gente consegue, porque Deus nos criou com o objetivo que todos fossem felizes. Então nós estamos aqui de passagem. A verdadeira felicidade é no mundo espiritual. Vamos cultivar, meus amigos, essas qualidades morais para que a gente possa colocar dentro da nossa mala. E aí sim, seremos felizes no mundo dos espíritos, ao lado de Jesus. Vamos agradecer a Deus por mais deste evangelho, pelos ensinamentos. Agradecer a toda a equipe espiritual que se faz presente. Que Jesus nos guie e nos ilumine sempre. Pedindo a Deus que derrame sobre nosso planeta a paz. Então vamos vibrar, meus amigos, pela paz mundial. Por todos nós. Vamos pedir a Jesus que nos mostre o caminho certo sempre que devemos seguir. Que assim seja. A reflexão final, ela diz o seguinte: é necessário entender que cada um tem o direito de tomar as suas decisões, ou seja, fazer as suas escolhas. Vivemos em sociedade e aprendemos a conviver uns com os outros. Mas é necessário respeitar as escolhas de cada um. Também não somos obrigados a conviver com pessoas que agem de maneira muito diferente que a nossa. Acabamos sempre nos relacionando com pessoas com que temos afinidades, mas mesmo assim, continuarão a existir as diferenças. Somos seres individuais, convivendo no mesmo lugar, mas cada um é responsável por si em primeiro lugar. Uma das formas de amar é aceitar o outro como ele é e entender que cada um tem suas particularidades. Temos que aprender que não somos obrigados a nada e que nós estamos no controle de nossa vida. Aprender a fazer escolhas e seguir os nossos desejos. E não podemos esquecer da lei universal de ação e reação. É importante ser você mesmo, sem máscaras, sem disfarces, pois o uso contínuo de máscaras nos traz infelicidade, pois estamos indo contra nós mesmos. Respeitar e ser respeitado, esse é o equilíbrio. E se isso não está acontecendo, é necessário avaliar o que necessita ser corrigido e seguir em frente. Respeite-se, viva e deixe viver. Medite, aceite, agradeça, perdoe-se, perdoe. A paz começa comigo. A paz começa com você. Vamos pensar sobre tudo isso e vamos fazer as nossas melhores escolhas, cada um respeitando o outro. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.